Olá, esse é mais um episódio do Papo no Corredor, o podcast para destrinchar os BOs corporativos. É mentoria? É terapia, não, mas é terapêutico. É aquele momento que a gente encontrou para destrinchar os BOs corporativos sem perder a leveza, o bom humor e a sanidade mental. Aproveitando, curte as nossas páginas no YouTube, no Instagram, podcast a gente também tem no Spotify. Isso As aí. nossas páginas da Lid, que é @LidDora no Instagram, a minha que é @mentoria_Gislaine. E é importante para ter engajamento, quanto mais você curtir e comentar, mais pessoas terão a oportunidade de assistir o nosso conteúdo. É isso aí. E vamos falar dos patrocinadores? Então, a gente tem o patrocínio do Meu Biscoitinho, como a gente sempre fala, né? Então, o Meu Biscoitinho que faz as nossas canecas, que faz o nosso biscoitinho na hora do café. Você pode fazer para o seu time, para a sua empresa, para alguma confraternização. É um mimo. E a gente também tem o patrocínio da Trip Canadá, a agência que te ajuda a estudar, trabalhar ou morar no Canadá. Certo? Chique, estamos Chique. chiques. Isso aí. Ótimo. E hoje a gente tem um super convidado. A gente está muito feliz com a presença dele. Eu sou suspeita porque ele é professor da minha filha, professor de música. Então a gente quis trazer para vocês uma pessoa que tem um repertório diferente do nosso, né? Então hoje a gente vai falar de carreira num ramo diferente do corporativo, que é o que a gente está acostumado a trazer para vocês. E vou falar um pouquinho dele. Mas que Então tem os mesmos desafios em qualquer lugar. é isso que a gente vai descobrir como é o papo no corredor nessa carreira. Muito bom. Ele iniciou os estudos na música com 10 anos e começou a trabalhar com ela aos 16. É técnico em telecomunicações pelo Senai, ex-aluno da Escola Municipal de Música e licenciatura em música por 3 anos. Ai, gente, é muito chique. Nossa. Atualmente trabalha na Orquestra Filarmônica Senai São Paulo. Uau. Já assisti. E ele é professor do projeto Locomotiva, que é onde a Isa faz aula. Então a gente tem o prazer de ter aqui com a gente Pedro Godoy. Bem-vindo! Bem-vindo, Obrigado, Pedro. gente. Obrigado, é um prazer. Obrigado, Lídia, pelo convite, Gislaine, pelo convite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, você que está assistindo de casa, o público aí do Papo no Corredor. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado mesmo. A gente está Obrigado mesmo. muito feliz de ter você aqui. E o objetivo é justamente a gente trazer desafios de carreira, se são iguais ou não, vamos Sim. descobrir hoje, né? E aí a primeira pergunta que a gente já quer fazer é como foi essa escolha da profissão, né? A gente fala muito se veio da infância, se não veio, Sim, qual sim. foi a influência. Ainda Conta mais que pra você gente. começou com 10 anos, né? Sim, sim. A gente costuma dizer que o mais cedo possível na música ele abre portas, assim, né? Para evolução da criança, para evolução do adolescente. A gente costuma dizer também que é do 0 aos 99, né? Você pode aprender música no tempo que for. Mas eu comecei por influência do meu pai. Meu pai também é músico, né? Ele me ensinou, eu lembro até hoje ele colocando... Ele pegava uma cartolina, assim, aí ele escrevia a teoria da música, assim, é um negócio... Ele ia me ensinando as notas, os compassos, tudo bonitinho. Eu aprendi na igreja, né? Ele também é músico da igreja, então eu fui começando de lá. Só que aí eu fui tomando gosto, assim, aí eu falei, eu acho que pode sair alguma coisa daqui, né? Sempre tive essa vontade. A gente, quando é criança, a gente pensa assim, eu vou ser bombeiro, você médico, você é Astronauta. advogado, astronauta, Aí eu fui estudando, eu vi que eu tinha uma certa habilidade para alguma coisa, eu fui vendo assim e tal, mas como, né, vocês me apresentaram, eu fiz técnico em telecomunicações no Senai. Foi quando tudo, né? Eu costumo dizer que juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu tinha acabado de entrar, eu tinha 15 anos. Fiz a prova do Senai. Então eu entrei no Senai com 16, que era no segundo ano do ensino médio naquela época. E eu lembro de entrar com meu pai para fazer a matrícula lá no Senai. No Roberto Simons, Senai, a primeira unidade de São Paulo, tem 83 anos o Senai. Ele é muito legal. É muito E aí eu lembro que tinha um telão, assim, tinha uma tela bem grande no hall de entrada. E tinha um anúncio, vagas abertas para a Orquestra Filarmônica do Senai São Paulo. Aí, meu pai e meu irmão, que já são da geração que já fizeram um monte de curso, meu pai tem 3, 4, 5 cursos do Senai, meu irmão também fez, e eu olhei aquilo e falei, olha, eu preciso ter uma formação técnica, é muito importante pro jovem, né, você ter essa formação, ainda mais uma instituição muito famosa como o Senai. E eu acabei fazendo esse curso, e eu falei, vou me dedicar. Só que assim, até então eu não tinha professor particular, não tinha nada, vinha só do estudo por conta, né? O estudo da igreja. E aí eu falei, vou me dedicar, vou procurar saber. Aí naquela época eu cheguei a conversar com um maestro que tava lá. Com 15 anos. Com 16, com 16, 16 com já. 16. Eu comecei a tocar violino com 12, 11 anos. Uhum.
E aí, até então, era, vamos dizer assim, cru, né? De técnico, do que era uma orquestra, eu não sabia, né? E aí, o maestro, ele conversou comigo, aí eu toquei pra ele uma musiquinha lá na época, ele falou, não, vem aí. Aí, então, tô desde lá, desde julho, agosto de 2012. Que São legal. 14 anos na orquestra, e aí eu dei um clique assim, eu pensei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero entrar numa faculdade, quero entrar num conservatório. E eu pensei, eu acho que aqui é a porta pra isso. Aqui é a porta pra isso. E então fiz o conservatório de música lá, na Escola Municipal de Música, no centro de São Paulo. E fiz a faculdade de música também, licenciatura. E aí começou. Aí, juntando essa parte da orquestra, eu também com 16 anos, mais ou menos 17, eu me ajuntei com uma colega e nós criamos um grupo, uma empresa, né? A gente fala empresa, hoje em dia eu falo uma empresa, porque eu tenho o CNPJ aberto da minha empresa de eventos. O empreendedorismo já, Isso, né? Na veia. então. Mas aí, na época, eu só me juntei com uma amiga que tocava cello na época e a gente começou a fazer casamento, né? Que é uma porta muito importante para quem é músico clássico, quem toca um instrumento clássico, assim, é bom Que chegar para essa instrumento você parte. tocava? Eu toco violino. Sempre foi Eu violino. sempre Sempre foi foi violino, Foi sempre sempre foi violino violino. nessa época, Isso, tá? isso. Mas depois eu volto uma parte na municipal, que é bem importante essa fase da municipal na minha vida. Mas, então, naquela época, eu cheguei a fazer um grupo com ela. Então, a gente tocava em casamentos de graça. A gente se lançou, assim, precisa fazer e Por vamos que que eu não começar. casei nessa época, né? De graça ainda, violino, Mas era que lindo. Gislaine, era um perrengue. Eu Era um imagino. perrengue porque a gente não tinha a parte de equipamentos, né? Ok. A gente falava que era capela, né? Então, era só um violino e um cello. Ah, é, porque aí não tinha equipamento que ajuda, Não tinha, não né? tinha hold, não tinha Acústica, produção, não tinha, era só a gente. A gente brincava que era nós, os instrumentos, partitura e um sonho. Entendeu? A gente brincava assim. Então a gente chegava com o cello, a gente tinha partituras. Eu lembro que a gente ia aos finais de semana, a gente ia pra casa dela e a gente estudava com partituras de piano, né? Não era nem uma parte de violino e uma parte de violoncelo. Era uma parte de piano, que tinha a clave de sol e a clave de fá. A gente, cada um lia assim, a gente ia desenvolvendo. Mas a gente fez bastante casamento assim. Até que Que eu lembro que um legal. dia, eu lembro até hoje, eu não lembro o ano. Não lembro o ano exato, porque eu tenho a cabeça meio ruim, gente. Mas era dia Nossa, quem 25. pensa. Era dia 25 de janeiro. Era o aniversário de São Paulo. Quase meu aniversário. É, É 23. é 25 de janeiro e a gente foi chamado, aí sim foi contratado para fazer um jantar. Aí a gente tocou acho que 1h30, 2 horas, num jantar, assim, num salão de um condomínio. E a gente tocando e tal. Aí foi quando a gente recebeu o nosso primeiro pagamento, assim. E não era nem pra gente dividir, era Cada um um recebeu cachê, a gente assim. fala de cachê, né, na parte musical, dividido pra cada um, assim. Eu falei, caramba, que legal. Aí a gente começou a investir. O que é importante também que a gente tem que saber, você que é músico, quer entrar nessa área, precisa ter divulgação. É, né? Divulgação, um videozinho, alguma coisa, pra poder divulgar. E aí foi começando. Boca a boca, Que boca a boca, boca. legal. E seu pai, nessa história toda, ficou... A minha família é Super um pouco complicada orgulhoso. porque é aquela geração que, tipo assim, precisa ter um trabalho Ah, Ou então fixo. tinha seja, tem a isso. música, mas precisa fazer telecomunicações. Isso, e você precisa ter. Inclusive, esse curso não existe mais no Senai. É, Terça-feira agora já foi passou, tá. foi a formatura dos alunos lá, e a orquestra participa, né? E aí eu encontrei um professor lá de cabelo branco e tal, e ele lembrou meu nome, aquilo me emocionou demais, porque ele lembrou meu nome, ele falou, ô Pedrão, ele tava falando com um formando, ele, ó, esse aqui passando aqui, ó, foi meu aluno de telecomunicações, nem existe mais esse curso. Eu falei, caramba, não existe Que mais. legal, ele E eu lembrou. precisei fazer, né? Mas você nunca trabalhou com isso? Você Não fez cheguei, pra não ter uma cheguei. formação técnica e você estava respondendo ali do tema da família. Ou Isso. seja, apesar do seu pai, pelo que eu entendi, ter te lançado porque era, mas quais eram Mas os a música era desafios? só pra igreja. Era só pra igreja. Isso, era Conta um uma, pouquinho era uma desses parte. desafios. Foi difícil porque, assim, não hoje eu vejo mais velho. Na época a gente era mais rebelde e falava assim, não, eu quero, e é o que eu quero. Eu não Ganhando quero ou não saber. dinheiro, eu não quero quero. saber da sua opinião, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ele queria, assim, o que um pai não quer para um filho? Estabilidade, um futuro próspero, né, Sim. tal. Ainda mais no Brasil, que infelizmente é muito difícil viver nessa parte da música. Mas ele falou assim, ó, faz o curso técnico que precisa ter, entendeu? E eu acabei gostando durante o curso, foi uma das melhores fases da minha vida, perdão. Eu fiz muitos amigos e foi interessante. Só que eu não trabalhei na área por conta do que eu tinha que sair. Foi engraçado. Eu lembro que eu terminei o curso, peguei o diploma, entrei no LinkedIn, fiz um perfil no LinkedIn e todas as vagas que eu precisava para entrar como técnico, que naquela época, eu, consequentemente, ia trabalhar na Vivo, ia trabalhar nessa parte mais de telecomunicações, Aham, telefonia, né? Todos pediam experiência, para minha idade, e habilitação. Pra começar. Eu tenho 17 anos, nunca trabalhei
E não tem habilitação, como é que eu vou trabalhar? Nas horas Fica a vagas eu dica, toco né, música. gente? É, Como então, você lança uma vaga Como que você faz um Jovem negócio aprendiz, desse? estagiário, Isso, júnior. Isso. Aí foi um Quem pouco desiste? complicado. Uhum. Mas teve uma virada de chave, assim, porque os pais estavam cobrando, tipo assim, ó, você precisa de um trabalho, que não sei o que, não sei o que. E eu ainda batia na tecla. Falei, eu vou ser músico, eu vou ser músico, eu vou ser músico. Um belo sábado, Alameda Santos, Avenida Paulista. Peguei meu violino, levei a estante, levei uma partitura. Toquei das 11 às 5 da tarde, na rua. Na rua. R$ 140. Dinheiro, moedinha, assim, e tal. Cheguei em casa, eu morava com meu irmão ainda, meu irmão ainda não era casado. Tinha uma beliche, abri o saquinho assim, joguei dinheiro, moeda, papapá. Aí minha mãe fez assim, ó. Tá ganhando dinheiro. "Que é isso aí?" Falei- Mas se mexeu, né? Eu falei, Total. Não exato, ganhou dinheiro dentro de casa. Isso é o mais importante. exato. Aí eu falei, meu dinheiro, aonde você tava? Eu fui tocar na rua. Eu lembro até hoje, eu acordei de manhã, fiz um pãozinho com manteiga, peguei uma garrafinha com suco, fui pra rua e toquei. Foi a única vez. Foi a única vez também. Teve outras vezes que eu toquei no vagão com os amigos, assim. É muito isso, é muito isso. Hoje os músicos tocam muito nos É, eu vagões, ando né? de metrô, A gente acabou de trem, ver tem. um tocando. tocando Sempre aqui tem. na estação, violino. E sempre tem. É Então, muito bom o ouvir. músico, quando precisa, ele vai atrás, né? E a gente sempre passou por isso, né? Tipo assim, minha mãe sempre me ensinou que você tem que correr atrás. Você quer, você tem que correr atrás. Então, eu vi uma virada de chave ali. Eu falei assim, eu posso, eu vou atrás disso. Então, cumpri com a minha obrigação, como qualquer adolescente ou jovem, vou ter minha formação técnica. E aí, chegou na parte da faculdade, né? Uhum. Então, ali já nesse meados, assim, eu já tava fazendo alguns casamentos, assim, mas assim, uma vez no ano. Tinha um evento Mas no ano, assim. começando a ganhar dinheiro com Já tava, casamento. tinha um Aí cachezinho já ali na tava, época, entendeu? E aí eu pensei, eu falei, eu preciso investir nisso. Aí já tinha separado da minha amiga, entre aspas, porque ela seguiu pra carreira, né, que a gente tava conversando de troca de carreira, né? É. Ela saiu da parte da música e foi se dedicar à medicina. Ela Uau. foi se dedicar à medicina, então ela não teria tempo, ela queria estudar, passar numa faculdade, então ela acabou indo. Mas eu acabei tocando o barco, né? Inclusive o nome da minha empresa é Vitale Eventos, se você quiser procurar aí na Aí, internet. contrate, vamos deixar Não, o link a no gente final. vai Tá bom. deixar o link. A Vitale. Deixa eu aproveitar esse gancho. Uma curiosidade mesmo. Você teve a influência do seu pai Sim. para começar a música na igreja. Mas é dom ou se aprende? Que pergunta, Gislaine. É uma pergunta complicada, porque conversando com músicos fora da igreja e os meus amigos da igreja, cada um tem uma opinião, assim. Mas eu acho que uma parte é dom. Eu acho que existe muitas profissões aí, muitas habilidades que você adquire com dom, aquele que crê, né? Mas eu acho que você recebe uma pedra bruta, sabe? E você precisa lapidar. Né, a Isa tá aqui, ela sabe, minha aluna. E eu falo assim, você... Isa é a Temos filha uma da, convidada. temos uma especial. da convidada. Lid, A Isa tá convidada aqui. especial. Oi, Isa. E eu falo muito pra ela, assim, que você tem capacidade. Todo mundo tem capacidade. E ela me surpreendeu muito, né? Eu vou falar assim pra você, Lid, que ela me surpreendeu muito. Porque ela tinha muita vontade de aprender e muita habilidade. Então, ela tava com essa pedrinha bruta lá e ela tá lapidando. Lapidou muito, muito, assim, um espaço curto, assim, que ela aprendeu muito. Então, eu vejo que existe sim o dom, mas você não pode estagnar. Você tem que estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. E eu compartilho da opinião de que aprender não é aumentar o ego. Aprender é você ter a manutenção do seu instrumento, a manutenção do conhecimento, você tá hábil a fazer o que você precisa fazer, que é a sua profissão. Se isso é hobby, aí você não precisa, né? Eu toco na minha casa, aqui meu violão, meu cavaquinho, meu pandeiro, minha flauta, o que for. Mas se você vai levar para uma esfera profissional, você precisa se dedicar nisso. É muito Não tem como, legal. não tem como, você tem que dedicar. E não, é legal você falar disso que antes, aqui no cafezinho, a gente estava falando, estamos na época da Copa. Sim. Não sei exatamente quando esse episódio vai pro Vai ar, pro mas ar. segunda-feira vai ter jogo, né? E a gente estava falando, na verdade, do Messi, né? Isso. E a gente falando, cara, como é dele, né? Como ele tem uma habilidade, um talento tal. Mas vamos falar que o talento encontra a prática. Com certeza. É com um cara certeza. que joga pra caramba há muito tempo. Então é legal a gente falar isso, porque a gente fala muito nas mentorias de habilidade, encontre seu talento, né? Perfeito. Você faz com mais facilidade ou você faz com prazer, mas é sempre com a prática. Não, com certeza. Não tem como você dar manutenção nesse talento só Sim. nascendo com esse talento. Com né? a prática e olhando pro Messi, e Sim. pelo que eu tô percebendo pra você também, Sim. porque eu tô te conhecendo agora, nunca achar que tá bom o Pronto. suficiente, pronto, Não. a arrogância. Porque isso É isso faz aí. com Sim. que ele, você e as pessoas que têm esse mesmo tipo de comportamento buscar cada vez mais a prática, sim, para ficar bom, para
para ser um destaque, muitas vezes, mas é com a intenção de Uhum. fazer aquilo da melhor forma Da possível. melhor forma. Não para só se aparecer, como você trouxe do poder, É que né, da eu arrogância. sou Que é igual o meio, Messi, gente. A Argentina, a gente não quer que é. ganhe. Mas o Não, mas a Messi, a gente gente olha pro adora. profissional, a gente olha pro O profissional, profissional, entendeu? exatamente. Isso. Eu não entendo muito de futebol assim, nessa questão, mas quando a gente, essa discussão do Messi e Cristiano Ronaldo, eu vejo dois jogadores que se dedicaram e amam aquilo, estão bem fisicamente, olha, o Cristiano acho que tem 41 e o Messi tá com Comparando com o 39, Ronaldinho Gaúcho. isso, mas comparando muito ao estilo brasileiro, tipo, Exato. vamos falar assim, gandaia, entendeu? Vamos fazer o que quer, entendeu? E eu Falta de vejo isso, disciplina, é né? disciplina. Olha a mente do Cristiano Ronaldo, olha a mente do Messi, né? Então eles têm disciplina pra dar o melhor sempre e ter a longevidade na carreira dele. Então disciplina, é foco, é saber treinar, é saber mirar nos objetivos e colocar tudo aquilo na partida. Você juntou Uhum. tudo aquilo e o seu resultado é a partida. Na música é a mesma coisa. Você tem foco, tem disciplina, tem planejamento e aquele resultado é em cima do palco. Ou num casamento. Eu costumo dizer que casamento ele é mais importante que um concerto de orquestra. Porque concerto de orquestra você pode tocar de novo, não sei o quê. A entrada da noiva é uma vez só. E a vida daquela pessoa, o sonho dela, E é o né? sonho É o dela, entendeu? sonho Um concerto dela. você pode repetir um programa de novo, entendeu? Você pode tocar aquela música de novo, mas o dia da noiva, o dia dos noivos, ali, aquele casamento, eu trato com a maior prioridade da minha vida ali agora. Me desconecto de tudo, quando saio de casa, eu tô indo trabalhar, meu foco é esse aqui, sai tudo perfeito. Sou muito perfeccionista, nossa, Isadora, você sabe, né? Sou muito perfeccionista, mas é porque a gente quer essa excelência no Que trabalho. legal. Fora que, para chegar nesse nível de excelência, é achar uma equipe boa. É achar uma equipe qualificada, pessoas qualificadas, não só de talento, mas de postura, caráter, entendeu? Comprometimento com o trabalho. Então, hoje é muito Uhum. difícil você achar... hoje a gente fala música, o pessoal já pensa assim, é o cara do bar com o violão lá, tomando uma breja, não sei o quê. Então, hoje é muito difícil, hoje é muito difícil. Mas, se você ter essa disciplina, estudar, praticar, e você ter foco nas coisas, que hoje é muito difícil Uhum. você ter foco. Hoje é muito difícil com Tudo distrai, né? tudo distrai e você. E digo mais pelos jovens também, porque você fala uma coisa que a pouco tá assim. Ah, não sei o quê. Então é difícil você pegar isso. Mas com a disciplina você consegue chegar muito longe, assim, você consegue Uhum. se destacar bastante. Mas voltando àquela questão do dom, você recebe, mas você precisa lapidar ele. Você precisa colocar a pedra ali pra reluzir, deixar ela bonitinha e tal. Que aí vai ser o É. destaque, né? Mas eu creio muito nisso. Você trouxe uma palavra que vale para qualquer carreira, né? Que é longevidade, né? O Sim, como a gente cuida da nossa carreira, a perpetuar a nossa carreira, ainda que a gente mude caminhos, né? sim, Digamos que Sim, você tudo escolha um outro bem. instrumento, um sim. outro evento, enfim. Mas essa disciplina para manter essa longevidade que você falou dos jogadores, né? Porque às vezes a gente acha, já sou muito bom, já cheguei aqui, o que me trouxe até aqui vai me Estagnar, manter, não dá. e não é, né? O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar daqui em diante, Não, com certeza. né? Então eu acho que essa Total. manutenção, pensando Muito. na longevidade, acho que essa palavra longevidade que foi legal, né? O músico, E ele. não só porque tá Muito na bom. moda, porque hoje tá mais na moda, mas de fato por essa questão da sustentabilidade sua para se manter empregável Sim, ou, né, sim, uma pessoa que Uhum. vai estar sempre sendo procurada ou referência naquele tema, e outra porque de fato todos nós estamos vivendo mais, graças a Deus, sim, Amém. sim, então vai ter público para tudo. sim, Eu queria só pegar um gancho nessa sim. parte aqui. Toda profissão tem aquilo que a gente ama fazer Hum. e aquilo que a gente não Você gosta vive do de seu fazer. Você vive propósito. do seu propósito, né? De querer fazer só o que você ama. Boa. O que que é muito bom, que você mais ama na sua profissão e o que é aquilo que você de fato é Faz que não porque tem que gosta, mas faz porque tem fazer. que fazer, mas é É. desafiador para você. Se pudesse, você terceirizava. Olha, o que eu amo mesmo é ver. Eu acho que é a questão do público. É quando você toca, aí você vê uma pessoa tocada pelo seu tocar, entendeu? Então, é uma pessoa feliz, sorrindo, Emocionada. emocionada, Ai, fala gente, assim, não tem ai, uma vez que eu não choro. essa, Eu também. Cara, é essa, surreal. a pessoa fala assim, nossa, mas essa música Me lembrou me lembrou isso. isso, me lembrou aquilo. Eu já fiz um trabalho uma vez de ala de UTI. E eu ia tocando no hospital, assim, para os pacientes, e uma vez eu fui por um cliente em si. Ele me chamou, ela me chamou, na verdade, era pra mãe dela, a vozinha, não lembro.
E aí ela falou, quer que toque a música do Elvis Presley, não sei o quê. Aí eu falei, vou, toco, não sei o que e tal. Aí você via assim a pessoa ali naquela situação, era complicado, mas aí você viu uma lágrima escorrendo do paciente, do familiar, aí você fala assim, nossa, isso você tá podendo gerar aquele sentimento, aquela união com a família, é muito bom. É o impacto no outro. Isso, é o impacto no outro, perdão. Isso é muito importante, ter um impacto no outro, né? Que a gente possa levar a nossa arte, né? Porque a gente se dedica tanto e a gente quer levar isso para todos. Agora, o mais chato, o mais difícil... Nossa, que pergunta difícil. É difícil essa pergunta, né? O que é mais chato de fazer? Porque eu acho que... Divulgação. Afinar um instrumento. Não. Eu acho que para aquele, Limpar o pra aquele, violino. aquele que é acomodado, eu acho que para ele é tocar. Se ele é Ficar acomodado... ensaiando. ele fala assim, não quero, já Não precisa sei. ensaiar Porque mais. o que tem muito na área da música é a soberba. Então, eu Mas falo assim, ensaiar muito, muito pra ficar é, quase que perfeito leva uma exaustão. Poderia ser leva, isso? leva. Vamos assim, a parte chata é você tocar por muito tempo. Tocar por muito tempo, isso leva a uma exaustão. Tanto que fugiu a palavra agora na cabeça, mas é como se as pessoas pensassem assim, o músico estuda 23 horas por dia. Não. Se você estudar 23 horas por dia, você é uma pessoa doida. Desculpa falar. Não, mas 23 horas são por dia. 24 horas pra dormir, pelo menos. Mas cai de novo naquilo, no foco. Você tem o seu estudo, ó, meu programa na semana é esse, eu tenho concerto, eu tenho apresentação, eu tenho aula, estuda aqui 1, 2 horas por dia, pra você deixar a sua técnica certinha e tal. Isso para um músico médio, né? Aquele que vive de orquestra, aquele que vive, vamos falar assim, OSESP e Teatro Municipal, que ganha lá na casa dos 20, 15 mil reais por mês, aí esse precisa estar em dia todo dia. Ele toca todo dia, 5, 6 horas por dia, sei lá. Gente, um bom Eu digo salário, assim, hein? 15, 20 pau por mês, ó. Mas nessa questão, você precisa estar todo dia ali estudando toda hora. Só que se você pegar muito tempo, isso cansa. Aí, por experiência própria, eu não tenho mais capacidade de fazer isso por muitas horas por dia, porque hoje eu já estou um pouco adoecido da coluna, então para mim tocar instrumento, o violino, muitas horas por dia, isso me cansa bastante. Então é um desafio muito grande. Para mim chega a ser chato e cansativo, né? E você falou chato. Chato para mim é tocar num casamento que tem 35 casais de padrinho. Aí você tem que tocar a mesma música. Às vezes você chega Até todos você chega entraram. Nossa, se é meu verdade, é muito chato, deve ser, cara. se você lembre agora, se é meu cliente, por exemplo, você fala assim, eu não casei antes, né? Assim, se você chega pra mim e fala assim, eu tenho 35 casais de padrinhos, eu vou falar assim, ó, eu vou colocar 10 músicas de cumprimentos dos padrinhos, tá? Porque tem casal que fala assim, não, eu quero uma música só. Pra 35. Eu tô assim, já. Não aguento mais. Mas tem que dedicar, eu tô aqui, ó. Verdade, mas, Tô aqui. gente, ó, Eu fica a sei. dica, você que vai casar, uns 3 de cada lado, tá muito Por favor, bom. Muda a coloca- música. Muda a música. Por favor, coloca umas 4 músicas no mínimo, por favor, que é pra ajudar o músico ali. Curioso pra saber da Eu locomotiva, quero, mas a gente vai entrar na locomotiva, mas só para aproveitar a questão da saúde que você falou, Sim. eu tinha pensado numa pergunta, porque não tô desmerecendo, pelo Sim, amor de Deus. sim, Mas normalmente a música, para quem é hobby, então a pessoa trabalha, a música é um hobby. sim. No caso, a música é a sua profissão. Qual que é o seu hobby? O que você faz para se distrair? É engraçado, só um gancho. boa ali. O que eu mais ouvi na minha vida, assim, você toca, mas você trabalha com o quê? Eu juro que eu não quis trazer Mas isso. ela fez direitinho. Não, eu sabia que você ia chegar nisso. nisso. Mas é engraçado, eu ouvia muito. Hoje a gente vai ficando Ótimo. mais velho, com mais experiência e tal. Tipo, professor. Eu só dou risada, Você dá aula, você É. trabalha. Hoje eu olho assim, a minha reação é dar risada. Eu falo, ai meu Deus. Não, eu trabalho e tal. Mas é porque o músico, que nem eu falei, deu exemplo da Sala São Paulo da USESP e do Teatro Municipal. São cargos, né, CLT, bonitinho, com alto salário. Ele vive daquilo. O músico que não tá nessa orquestra, que não tá, né, eu vou falar assim porque eu sou músico clássico de orquestra, mas o músico que não tá nesses 2 trabalhos hoje em São Paulo, ele precisa fazer 1 milhão de coisas. Então chega uma hora que o músico, o instrumentista, ele precisa dar aula. Pra ter hoje a gente fala rendas, outras rendas. O Brasil Claro. hoje em dia é muito difícil. Sempre foi difícil música no Brasil. A cultura é valorizada, né? Eu falo que o Brasil tem cultura, mas aí o Brasil guina para um outro tipo de cultura que eu sou averso, né? Eu sou Enfim. averso. Mas aí você precisa ser multifacetado, né? Você precisa fazer várias coisas. Mas a questão do hobby, eu tinha pra mim que eu sempre falava assim, a música, eu fiz da música a minha vida, né? Então, para muitos é um hobby e para mim ela é minha vida. Desde pequeno sempre gostei. Hobby pra mim, eu achava que porque eu sou muito nerd, né? Eu sou muito nerd. Na época da faculdade, as minhas 3 opções de faculdade eram música,
designer de games, tinha essa Ó. opção, designer de games, né? Mexer com programação, ou arquitetura. Eu acho interessante, assim, arquitetura. Eu gosto muito dessa parte. Mas eu acabei guinando pra música. Então, eu achava que até um tempo atrás, meu hobby era videogame. Eu sou viciado em videogame. Sou viciado. Se eu não estou tocando, eu estou jogando. Tá. Ou assistindo um filme, alguma coisa. então, Legal, É, já tem um hobby. desde tem, pequeno, é. desde pequeno eu sempre fui muito nessa parte de videogames, assim. Eu dividia muito com meu irmão. Minha primeira conquista foi comprar um PS4. Depois comprei meu Legal. PS5. Vixe, foi muito legal essa parte, assim. A gente compra e fala, nossa, o Pedro criança tá realizando um sonho. Mas, recentemente, eu descobri um outro hobby que é o idioma. Eu sou muito viciado em aprender idioma, não sei, assim. Falo muito mal português, já falei umas 3 vezes perdão aqui, tanta palavra que eu falei errado em Imagina. português. Mas inclusive minha mãe me fala que eu preciso fazer fonoaudiólogo, eu preciso muito fazer fonoaudiólogo. Fala super bem. Mas eu preciso fazer mesmo. Mas eu descobri um talento, não sei se é talento. É né? autodidata? Eu digo autodidata, mas é porque hoje eu tenho um professor, né? Tá, mas é um talento, né? Eu Quantos acho que é um idiomas hoje talento. De novo, a você facilidade, fala? É, a né? facilidade. Eu gosto. Eu aprendi inglês sozinho. Isso é uma coisa que Eu eu tô a levo. vida inteira estudando Isso- Então, com tem tá um difícil. vai na Trip Canadá, mas olha, Aí, ó, Trip eu Canadá, também ó. não falo inglês fluente, não, por mais que eu tá lá no meu currículo de inglês intermediário. Ó, eu costumo brincar que minha língua não é fluente, mas meu ouvido é. Ah, tá. Hoje eu consigo Agora eu assistir. sou fluente, eu tenho que falar que eu sou fluente, senão meu professor me mata. É, Ah, mas tá. quantos idiomas hoje você tem facilidade de entender ou falar? Dos 13. Não, perdão. Dos 13. Dos 13 aos 15 eu fiz francês. Eu tenho meu diplominha lá. É só que você era... falar je t'aime. Eu já tenho, a gente recebeu era um programa da escola, chama CEL, Centro de Estudo de Línguas, Ah, na sim. escola. Uhum. E era na minha escola mesmo. Então, eu fazia lá com o meu professor Tiago. Nossa, faz muito tempo que eu não falo professor Tiago. E jornalista, já foi pra França, escreveu vários livros e tal. Então, no meio do curso ali, eu tava conversando bem, tava tendo um diálogo bem. Mas hoje em dia, o francês ele é muito difícil de você ter. É uma comunidade muito fechada. Sim. Então, eu saí do curso, que era gratuito. Se eu fosse ter uma conversação, uma vivência maior, eu tinha que ir pra eu esqueci o Lycée Pasteur, que é a escola de francês, né? Que aí só que era muito mais caro e tal. Uhum. E aí eu acabei guinando voltando pro inglês, né? Mas desde pequeno, a gente volta pro videogame. Inclusive, eu até tava conversando com uma amiga que eu instalei no meu PlayStation 5, é um papo nerd agora, desculpa. Mas eu instalei no meu PlayStation 5 um jogo que eu jogava no Play 2, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. E aquele jogo só tinha inglês na época. E eu jogava com um dicionário do lado. Eu jogava com um dicionário porque eu vi o diálogo na tela É, bem nerd. e É bem nerd, porque... e eu ficava com o dicionário jogo folheando mais o palavra por dicionário. palavra. E assim, o memory E card da autodidata época... também. o memory card da época eu tinha, sei lá, 8 megas de memória, um negócio muito antigo, né? E eu lembro que eu tinha 160, 200 horas jogadas naquele jogo, porque eu não saía das falas dos jogadores. Então, eu fui construindo isso com o inglês. Meu irmão fez tradução e intérprete na faculdade, ele fez bacharel, então eu tenho muita influência do meu irmão também. Mas eu fui pegando isso e fui fazendo autodidata, o inglês. Beleza. Hoje eu digo que é difícil você conversar, né? Porque se você não tem essa... a gente é tímido, né? É difícil de conversar. Mas Tímido? Eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Muito bom. Né, Isadora? Eu sou tímido. Mas aí o inglês eu fui fazendo isso. Aí eu fiz francês e faz 2 anos que eu comecei russo. Russo. Isso, faz 2 anos que eu comecei russo. Francês, inglês, russo, português. Por que não Isso. espanhol? Eu não gosto de espanhol. Não? Gente, eu não Só gosto de espanhol. Eu não curiosidade. sei porquê. Eu não sei porquê. Minha mãe fala muito bem espanhol. Minha mãe aprendeu sozinha também. Minha mãe Olha que legal. assiste nas tá novelas do bem, né? SBT. Tá na ver, tá no Minha mãe sangue. assiste novelas do SBT, no YouTube. Minha mãe já viu todas as variações da Betty a Feia. Tem Imagina. 1 milhão de países, né, que fez Agora a a Betty a Feia. Rússia é difícil, hein? Ou o russo é Eu difícil. imagino. Eu comecei no aplicativo, não sei se pode falar aplicativo aqui. Pode. O Duolingo, né? Todo mundo conhece o Duolingo. Patrocina a gente. Patrocina o Duolingo, por patrocina, favor. porque inclusive uma das Paulo minhas Pedro. filhas, porque gosta de K-pop, tá aprendendo coreano Aí, viu? no Duolingo. Então, inclusive, eu pensei em fazer o coreano, ou russo, ou alemão no Duolingo. Aí eu comecei no russo. Tem influência da música nessa escolha? Boa Tem, pergunta, Liz. Tem. A música é bem forte, Porque né? vai É conhecendo, clássica. né, os Muito. músicos, Não, com certeza, as com certeza. histórias. Tanto que a gente fez um concerto no Senai que tinha um programa russo. A gente tocou perfeito. Tchaikovsky, Baradin e Mussorgsky.
E aí tinha. E era bem pesada. A música russa é bem pesada de tocar. Ela é cansativa, exaustiva, São porque ela é muito. longas, e são Elas longas, são né? muito festivas, né? Elas são muito festivas, então a música russa é bem pesada, assim. Mas não tem como. Tanto que o Tchaikovsky, o nome dele é Pedro. Piotr. Ai, É o Ah, É então tá aí a Piotr. influência. Então, Então a gente pode dizer português, francês, inglês e russo. E eu tô aprendendo um pouquinho de italiano também. Caramba, Mas que assim, legal. palavras. Eu costumo brincar com a Isadora nas aulas, que eu falo para meus alunos que a minha aula é bilíngue, né? Minha aula é poliglota, porque eu sempre tô falando alguma coisa em russo, ou em inglês, ou seja no que Só por for. curiosidade, fala assim, eu gosto de música em russo, você sabe falar? Мне нравится música. Oh, Ai, que legal! gente, que legal. Muito Eu bom. não sei se é música ou música, não lembro. Desculpa, Não deu. professora. Não, mas Tá é. tudo certo. Então, depois do Duolingo, de um mês de russo no Duolingo, aí eu falei, preciso de aula. Não dá, não dá. Assim, o Duolingo, ele é uma ótima plataforma para você aprender. Você fica na Minhas mesma filhas gostam frase, muito. 20 anos na mesma frase. Mas uma coisa muito boa do Duolingo é que a parte do fonema do alfabeto cirílico, ele ajuda bastante. Então, você treina bastante o alfabeto e tal. Mas para conversação é mais complicado. Aí fui procurar. Inclusive, minha professora de russo está chegando em São Paulo hoje, 9 horas, a Katiusha. Ela vai vir para São Paulo. Eu tentei chamar ela para ir pro concerto do Locomotiva hoje, mas ela não vai poder. E aí eu tô 2 anos já fazendo Que aula com ela legal. particular. Toda quinta-feira de manhã a gente faz aula. Boa. Ai, gente, eu não tô aguentando mais. Então já vamos Locomotiva, vamos falar já do trouxe, Locomotiva. porque o Locomotiva trouxe você aqui. É Sim. isso aí. Não só o seu talento, Não, claro, mas... o Locomotiva me abriu porta e eu percebi como é bom dar aula. Explica Então o que vamos é o falar- Locomotiva. O Locomotiva, Pode para quem tá em falar. casa, o projeto Locomotiva, ele começou com um polo aqui em Santo André. E hoje já somos 5, se eu não me engano. Deixa eu contar aqui. Santo André, São Paulo, Mauá, Sorocaba e Moçambique na África. Uau! Temos lá um Locomotiva Abroad, né? Pra fora. E aí você atende crianças dos 7 aos 17, os jovens, né? Instrumento de graça, professor de graça, aula Gente, eu gratuita, sou material suspeita. gratuito, estante, partitura, tudo. Você chega lá com a vontade de tocar. Você tem que ter vontade de tocar. isso. Seu filho chega com vontade de tocar. E então você começa do zero. Máximo. Começa do zero. Tem muitos alunos que alguns chegam já com conhecimento de música, porque toca violão, flauta doce, piano e tal. Esses eu digo que já tem um pezinho a mais na frente. Como foi que- você lá atrás com seu pai? Isso, Tocava na exatamente. igreja, Exato. enfim. Então Mas você já mesmo tem quem não sabe tocar nada, do zero, pode do chegar zero. do zero. A Isa, não... a Isa chegou Sabia do nada. Por que você zero. levou a Isa? Ela queria? Até contando como a gente É. chegou no Locomotiva. A Isa queria tocar piano ou guitarra. E a gente foi procurar, né? O pai dela e eu. Enfim, piano a gente até chegou a achar razoavelmente caro. E aí ele achou o Locomotiva e falou de graça. A gente, oi? Peraí, É vamos lá difícil achar alguma coisa de conhecer. graça hoje em dia. O De pessoal música. desconfia. E fora que assim, você não vai comprar um instrumento sem saber se a criança vai gostar daquilo, Exato. né? Perfeito. Enfim. Fazer um investimento, né? Então é complexo, não são instrumentos baratos, né? E aí a gente achou Locomotiva e a gente foi no dia conhecer e vocês apresentam cada sala. Uhum. Gente, eu já chorei só conhecendo as salas. Não. Assim, Ai, que é lindo. absurdo. Não, assim. tem que levar a Gislaine lá um dia pra conhecer. Ah, não. Muito. Já quero ir levar as minhas É filhas enorme, também. conhecer. muitas crianças, eu não sei como vocês dão conta, porque Sim. assim, é muita criança Sim, ao sim. mesmo tempo, uma organização, uma disciplina, um ambiente. Eu trabalho de lá às vezes, porque eu acho uma delícia Sim, ficar lá, sim. né? Um ambiente maravilhoso. E a Isa escolheu, você podia escolher o instrumento, Uhum. né? Ela passou em cada sala, e aí ela escolheu o violino, e você pode dizer melhor do que eu. Ah, não. Mas assim, deslanchou, né? E você fala, caramba, e é uma disciplina, são todos os dias. Então, de Todos novo, os dias? não Todos os é dias. só gostar. Não é só gostar. Todos os dias, 2 horas por dia. 2 horas Então, por é dia. uma disciplina da criança e da família, Uhum, né? Tanto que Isso é teve importante o encerramento da Alfa, né? A gente chama de encerramento, né? Todo Que final de semestre legal, tem todo encerramento, o dia. espetáculo dos alunos, né? Uhum. E o Osés me fez chorar. e eu... Foi difícil. Era Eu falei, cara, vocês. Agora, por Pegou que todo de mundo. graça? Hã? Por que de graça? É um Da onde surgiu instituto. Porque esse é um de graça todo instituto, dia? isso, é um Explica instituto, né? pouquinho Tem, pra nós. a gente tem patrocinadores, né? A Muitos Porto Seguro é uma das muitos, patrocinadoras. Ai, muitos que legal. patrocinadores. Graças a Deus, a parte que cuida de patrocínio, assim, Deus tá abençoando, tá abrindo bastante, assim. Mas temos a verba do governo, né? Tem a verba do PROAC, então a gente tem essa parte também, né? Mas os patrocinadores estão crescendo bastante. E isso dá a oportunidade de você ensinar tudo, de graça. E o nosso polo em Santo André, a parte da tarde, porque são contraturnos, né? Então, o aluno Aham. estuda na escola de manhã, ele vem pelo Locomotiva à tarde e vice-versa. O polo de Santo André à tarde, ele é o primeiro de tudo, né?
E ele é o que tem a orquestra completa. Então, ele tem a família completa das cordas, a família completa dos metais, a família completa das madeiras e a família completa da percussão. Então, um aluno chega, por exemplo, chegou uma mãe ontem lá e ela veio fazer a inscrição do filho, que vai começar só lá em agosto, né? Porque a gente vai entrar em recesso agora. E a gente deixou claro pro filho dele que ele não sabia o que queria, tal, mesmo estilo da Isa. Aí eu falei assim, ó, você vai vir a primeira semana, se não me engano, a turma de iniciantes começa dia 17 de agosto, ó, fica a divulgação aí, Santo André. A turma de iniciantes dos novos alunos, dia 17. Mas a gente já recomendou a mãe para trazer o filho dela para acompanhar a primeira semana, para vir uns 2 dias, sei lá, de sala em sala, para ver qual instrumento ele se identifica. Porque a gente dá essa liberdade. É. Primeiro dia você pode pegar o violino, colocar na postura, ver se se acostuma com a postura. Você pode ir lá para percussão, bateria, tímpano, trombone, trompa, e você vai descobrindo o que você gosta, né? Às vezes é de pegar, de sentir a conexão. Tem muito isso, conexão com o instrumento. Isso é muito importante, ter a conexão, de sentir a vontade de aprender e tocar ele. E aí deixou muito bem claro pra ela, ela falou, não, tudo bem, a gente vai fazer isso. Então tem essa liberdade. Aí a gente só aconselha que começou, precisa terminar o semestre, né? Pra você ter montar as turmas direitinho e tal. Mas isso ajuda muito, porque hoje em dia ninguém acredita que é de graça. E a idade, qual é o foco da idade? Do 7 aos 7 a 17. A gente tem os dois programas, né? A gente tem do 7 aos 17, que são os adolescentes, as crianças, e começou um projeto novo ano passado, que é o dos Masters, 60 a mais, né? Vocês, obviamente, estão muito longe, né? Graças Isso aí, a Deus, eu acho que eu Eu tô estou chegando lá. mais Eu ou tô chegando lá, eu tô menos chegando lá, eu tô chegando lá. Mas a Orquestra 60 Mais também tá abrindo Trabalho portas. incrível, né? Agora, em agosto, já vão abrir 3 polos novos de Master, né? Olha que Então, legal. assim, tá chegando bastante patrocínio. Gente, é um tá indo. ambiente, é uma socialização. E assim, tem os eventos, né? Então Sim. eles se apresentam. Tem Isso, toda é uma interessante de falar disciplina. porque, assim, o aluno chega, a partir do momento que ele aprende o instrumento, as músicas básicas, assim, já é não é um contrato, né? O termo que a mãe assina é que, tipo assim, o seu filho, ele vai estar em constante apresentação. Então, pelo menos 2 vezes por mês, o aluno se apresenta. Aí são em palcos de teatro, ou às vezes é numa escola, num Se e-mail, apresenta numa pro app. público? Pros Eles alunos. levam, Ah, Tipo pros assim, pra alunos, entendi. escola. tipo Tá. assim, pega uma escola próxima na região, no horário de intervalo, leva a orquestra, monta no pátio da orquestra ou na quadra, os alunos vêm, assistem e vai embora. E qual é o seu E maior eles cuidam desafio? de tudo. Perdão, cuidam de Rapidinho. tudo? Eles levam, o ônibus leva as Tudo, crianças e traz as tudo. Traz, crianças. tem Gente, transporte, maravilhoso. tem transporte, tem Bom, minhas filhas têm, vou alimentação. fazer 15, dá tempo ainda, Dá. né? Mas 2 anos. muito. Qual é o seu maior desafio com esse público de 7 a 17? E Eu fi- depois você responde pra gente se tem papo no corredor lá também. Eu fiz a licenciatura, né? Então eu tava mais vendo como que funcionava a parte de lecionar, de dar aula, mas até então eu não tinha dado aula, era só músico, tocando orquestra, eventos, orquestra, concerto e tal. Então o Locomotiva me abriu a porta de dar aula. E eu peguei muito gosto nisso. E a dificuldade, pra mim, Desafio, vamos dizer assim. o desafio é você lidar com o temperamento das crianças. Porque assim, você encontra uma criança mais tranquilinha, aí você encontra uma criança mais espoleta, uma criança mais, né, agitada, e isso acaba tirando o foco, porque eu já recebo de muitos alunos, os mais velhos falam assim, tá difícil de aprender, porque às vezes é um professor só com uma turma. A gente começou uma turma ano passado, em fevereiro, tinha 40 alunos, se não me engano foi a turma da Isa. Tinha 40 alunos mais ou menos. E você tinha muita gente, eram 2 professores só, então era criança E correndo todas pra as idades de 7 a 17. Isso, né? tudo misturado junto ali, não tem divisão por ano de escola. Idade, temperamento. É complicado. Aí você vai levando isso aí, então essa dificuldade de gestão de pessoas mesmo, né, de crianças, e ao mesmo tempo ensinar a música, né? Então tem um perigo também de você estar correndo, porque as crianças chegam lá, você pega um instrumento com a gente chama de tia Carla. Tchau, tia Carla. A tia Carla lá entrega o instrumento para a criança e ela pega para aula e devolve no final. Então o instrumento é do projeto. Então a gente teve casos da criança estar correndo para lá e para cá e derrubar o instrumento no chão, quebrar, entendeu? Se machucar. E se machucar, exatamente. Então eu acho que é isso. Para mim a minha dificuldade mesmo é ter essa gestão com os alunos, de poder organizar. A Lid mesmo sabe que onde ela fica lá no salão maior, é um salão muito grande, é a maior turma, que chega até a ser 100, sei lá, 100 crianças, e tem bastante professor, claro, mas aí para você cuidar de todo mundo, para você fazer silêncio, é aquela coisa de professor de escola que é você cuidar da criança, né? Muito legal. A Lid, não sei se a Lid já presenciou os meus poucos berros,
Eu sou meio tímido, mas tem hora que pega no meu calo, eu não dou uns gritos, né, Isa? Você não sabe. Mas eu acho legal porque eles levam a estante deles, Tudo. eles levam o instrumento. Cada criança tem 7 anos com Isso. um instrumento, cada um leva o seu, Legal. cada um carrega o seu, terminou, guarda a cadeira. Faz tudo. Então é uma disciplina para além da música, você entende? Não, e Um você vai levar pra ambiente vida pra inteira. vida, entendeu? Pra Você vida. é responsável pelo instrumento, Sim. lógico, a criança é pequena e tal, Óbvio, mas óbvio. Mas Vamos é pedir uma pra coisa que a todo gente... mundo, antes de entrar no CLT, passar pela passar por lá. locomotiva. Porque aí a Gostei gente dessa aprende. ideia. Ele Mas aprende é a importante fazer falar trabalho isso em porque equipe, não é trabalho em só, equipe. não é só tocar. Não é só tocar. A criança e os pais sabem que é ensinar e cobrar dos pais, a criança não nem tanto, porque aí depois vem da parte dos pais em casa avisar Claro. pra criança, óbvio. Mas é falado que é assim, ó, você tem professor de graça, você tem instrumento de graça, tudo de graça. Mas o mínimo que você tem que ter é a organização. Então, pega o instrumento, pega a estante, responsabilidade, arrumar um ambiente, porque são muitas pessoas no ambiente, no prédio do Locomotiva. Uhum. Então, se você... Tipo, papel de bala, a gente tem a turminha da vassoura. A Isa adora varrer, né, Isa? A gente tem a turminha que pega as vassouras, as pás, então varre o ambiente. Então, a gente vai sempre organizando. Hoje aqui é o naipe dos violinos. Agora é o naipe das violas. Muito legal. Então, Vai além da música. Isso, Vai isso. além. Só que isso é muito importante falar, o vai além da música. Eu gosto muito de falar, quando a gente tem um trabalho de visita nas escolas, que a gente tem um trabalho de captação para os alunos, a gente vai de sala em sala. Eu gosto de falar, você que é tímido, que tem vergonha, não sei o quê, você que não se sente muito confortável em ter amigos na escola, o Locomotiva é um negócio, assim, extraordinário. Porque eu tenho mesmo alunos que chegam, que falam assim, eu não tenho amigo na escola. Mas na Locomotiva, ele fica assim, meu Deus, eu tenho 30 amigos, eu falo, eu brinco, eu rio, eu danço. isso. E a criança se Legal. desenvolve, não só na música. Eu acho que a gente deveria fazer um estudo de caso Eu acho que do tem que fazer. que acontece lá. Com certeza. Tem um pai, Pena que a gente não vai conseguir aprofundar tem um aqui, pai o pai da mas eu Rara, o William. concordo. O William chegou a fazer um TCC. Ele fez um documento sobre o Locomotiva. É isso. Ele entregou para o nosso chefe lá, o Rogério Schwindt. Ele descreveu, porque ele acompanha muito todo dia lá, ele tá sempre acompanhando a filha dele, então ele conhece o projeto em si, ele tá vendo todo dia, ele observa muito e ele fez um documento com as observações dele, ele vê o que são as crianças, o temperamento, como muda a criança, entendeu? E o que ele trouxe, assim, na sua visão, que foi um grande insight? E aí a pergunta para você também, O que já faz que a gente ser não vai diferente? poder fazer isso de casa, o que faz a diferença para ter toda essa evolução e brilhar E o ser olho, diferente assim? das escolas, que é o que a gente É. estava falando, Isso, né? De não ter bullying, nossa, é muito importante. Qual que é o grande insight, o grande aprendizado? A- Qual é o segredo? A grande diferença, até porque eu tenho uma outra aluna também, a Maria Helena, que ela fala que ela tem aula de música na escola dela. E ela fala assim, nossa, meu professor de música é muito chato. Mas você é muito legal. E eu falo assim, e aí você vê, às vezes o ambiente muda, entendeu? Então a criança, ela tem essa liberdade de ser ela quem ela é lá, entendeu? Ela tem a cobrança dos professores para ela executar Então o que é o precisa, né? ambiente. O ambiente, ele é essencial. Você tem o contato com as pessoas, você tem essa interação com as pessoas, você poder ser quem você é lá, entendeu? A gente tava comentando da Júlia, né? A Júlia mesmo já mudou de escola umas 2, 3 vezes por causa de bullying. Então ela tem lá um ambiente que ela pode ser quem quer, não tem julgamento, você tem crianças de todas as idades, de todos os gostos, de todos os Segurança gêneros. psicológica, né? Muito, muito. Você tem muito suporte, porque os professores estão muito Autenticidade. atentos a ouvir. Nós temos a nossa assistente social lá também, que é a Alessandra, ela cuida temos muitos alunos autistas, e às vezes o pai fica assim, mas será que tem? Então você tem o auxílio da nossa assistente social, a Alessandra, e os autistas se desenvolvem muito lá, entendeu? E eu falo que o que eu acho que é mais benéfico do Locomotiva é que ele ajuda o aluno na parte neural, né? Isso é o estudo da música. Sim. Então, tem muito aluno que melhora na escola por conta de aprender um instrumento. Uhum. Então, não é só você estar lá com as obrigações que você tem como aluno do Locomotiva, mas você tem essa melhora intelectual, porque te dá mais atenção, foco, a cognição, a parte motora também. A música é meio matemática, né? Querendo ou não. Tempo, contar. Tudo, enfim. tudo. Então, te ajuda muito, te ajuda muito. E eu acho que a criança se sente confortável de estar num ambiente que não é cobrado, não é que tem uma cobrança. E não que tem é da competição. escola. Não tem competição, não tem competição. Quando eles se apresentam, dá pra ver que não tem. É mais Sabe o que é da engraçado? cooperação, Um né? torcendo pelo Sabe o que é engraçado? outro. Porque assim, nós temos uma equipe de professores, né? O meu coordenador passou o dado lá, são 26 professores à tarde. Para, sei lá, 200 crianças à tarde. Não lembro exatamente o número que tem à tarde.
Mas os alunos, eles têm que ensinar os alunos. Então, nós temos um Vai quadro, fazendo essa um transição grado. do conhecimento, A, né? a gente tem um quadro de graduação. Todo semestre tem a Aham. graduação. A Isa já tem 2, né, Isa? A Isa já tem 2. Então, tem 2 diplomas, porque todo semestre tem a formatura. Só que chega uma parte dessa graduação que, para você se formar, você tem que formar um nível abaixo da Uhum. graduação. Então, isso faz com que os alunos passem o mais velho de instrumento, o mais velho assim, de experiência no instrumento, ele passa esse conhecimento pro próximo. E aí isso vai gerando a Uma engrenagem mentoria andar. interna, entendeu? Que Entendeu? coisa Não, maravilhosa. tem que fazer, todos os executivos têm que passar no projeto Locomotiva para aprender a trabalhar no ambiente corporativo. Ambiente, segurança Você ensina o psicológica, que tá chegando, viu, gente? cooperação, ensinar Ó, o que tem. A mas gente vai precisar caminhar pro final, amiga. sabe o que é legal? Só para terminar, olha que interessante. Você tem um projeto da OSB, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira, a residente lá no Rio de Janeiro. Eles estão com um projeto que eles passaram em vários projetos desses de música no Brasil inteiro. Passaram, acho que, por 13 estados. E o coordenador desse projeto da USB, ele chegou pro nosso maestro Rogério Schwind, né, meu chefe, ele falou assim, eu não vi nada parecido no Brasil inteiro como esse projeto. É maravilhoso. A gente recebeu o Parabéns. convite para tocar com o pessoal em Nova York. A E gente recebe recebeu- um monte de convidados, A gente né, recebeu, também. sim. Muito legal. E é aberto ao Então, público, eu posso lá aberto ao público. assistir. Quando Pode você chegar lá e quiser, olhar. aí você entra e fica à vontade. Então, ele ter falado isso mostra que tá bem estruturado. Tá bem. Hoje, todos os polos, nós estamos, os 5 polos, a gente atende mais ou menos 800 crianças por ano. E a média aumentar. A média aumentar. Então, você atende muita gente e você sente um negócio, né, sabe, funcionando. Essa parte de um ajuda o outro é a engrenagem da locomotiva. Ela nunca Isso. para. Você precisa ter alguém ali para fazer andar a sua locomotiva. Então, Tem propósito. tem propósito, entendeu? É muito O legal. lema do locomotiva é a orquestra em cima do palco, entendeu? Não é efetivamente uma aula de música com um quadro e você está ensinando a teoria para a criança. A criança, ela aprende a teoria na prática. Então, ela tá tocando, já na primeira semana ela toca lá o Brilha, Brilha, Estrelinha, a Nona Sinfonia do Beethoven, e aí você vai, entendeu? E é muito legal você ver um aluno, porque eu presenciei isso na minha última turma de iniciantes. O aluno, ele aprende, aí daqui a pouco você vê ele ensinando para outro. O que eu acabei de ensinar, entendeu? E isso É é sensacional, É é o orgânico. propósito claro e o objetivo comum. Ah, eu sou suspeita. Muito. Ficaria aqui mais um Vamos para as episódio inteiro dicas, falando porque a de gente está locomotiva. precisando ir para Pedro, muito legal. Show. Linda a sua profissão, a sua história. Imagina. Obrigada por ter aceito. Eu já Obrigado, tô indo convite. pros finalmente, nem precisava. Não, mas não, a gente Já tá vamos, indo, né? parabéns. A gente assim, normalmente linda história. pede pro convidado, a gente normalmente dá as dicas das mentoras, falando Sim. de carreira, mas Isso. aí quando tem um convidado, a gente pede para vocês deixarem, pode olhar, né, para essa câmera aqui, uma dica, seja para música, ou seja, na sua vida, o que você aprendeu, uma carreira como um todo, que você se sentir à vontade de dizer. Olha, Lidia e Gislane, eu acho que a minha melhor dica, não sei se é dica, mas tudo que eu já presenciei na música e na minha carreira, assim, na minha pequena carreira, vamos dizer assim, eu acho que é o foco. Eu acho que essa palavra não sai da minha cabeça. Eu acho que é você ter foco, é você ter planos, você mentalizar tudo o que você precisa para ter excelência no que você vai fazer. Então, eu quero chegar num objetivo, eu vou pegar ele, eu vou traçar um plano, e eu acho que é abraçar o processo. É abraçar o processo, e hoje a gente passa por muito, né, na humanidade, a questão da ansiedade, trabalhar a ansiedade e abraçar o processo. Eu acho que é a melhor coisa possível, porque você pega isso e coloca no espectro de planos, de viagens, de aquisições, de planos pessoais também, profissionais. Então, se você ter foco, se você conseguir colocar isso escrever mesmo, né? Porque se você escreve tudo que você coloca lá bonitinho, você consegue chegar. Então, é foco e acho que é abraçar o processo. E amar o que Boa. faz, Com né? certeza, Disciplina. com certeza, disciplina. Que Muito legal. bom. Ele não vai tocar pra gente hoje, mas a gente vai deixar o link Isso. do Insta, do Vitali Eventos. Pode colocar o meu, que é o @PedroIodog. Esse é meu perfil Boa. pessoal. Não, A gente vamos coloca colocar. também na descrição. E é isso, muito obrigada, Obrigado. foi Obrigado, maravilhoso. obrigado pelo convite mesmo. Parabéns. Desculpa alguma coisa. Imagina, Imagina. parabéns, foi muito legal. Obrigada por me apresentar o Locomotiva através Muito bom. da, Tem que ir lá, hein? da Isa Sou e da fã. Lid. E virei sua fã também. Muito bom. Obrigada, Parabéns. amor. Obrigado, gente. Obrigada. Gente, esse foi mais um Papo no Corredor e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.